Pessoal, esse é o último vídeo da série falando a respeito dessa questão dos piesos como um alto-falante. Eu mostrei alguns exemplos, eu mostrei exemplos industriais, comercializados, como aquele da Bomber, mostrei nas caixas de som, e agora vamos falar de algumas características mais específicas dos piesos. A primeira delas é a respeito da polaridade. O piezo é um componente polarizado. Sendo polarizado, a gente tem que observar como fazer a ligação dele em paralelo juntamente com o alto-falante, tá? Então aqui a gente tem essa parte é a parte negativa, ou seja, essa volta toda aqui, que corresponde a esse lado aqui também, é a parte negativa. E essa parte central aqui é a parte positiva do piezo. Então observem na hora de fazer a ligação para que vocês liguem em fase com o alto-falante. Eu vi na internet também algumas pessoas falando a respeito da ligação em série com o alto-falante. Vi que é possível também. Eu só fiz ligações em paralelo. As ligações em paralelo, por tudo o que eu estudei a respeito do assunto, elas acabam influenciando muito pouco na questão da impedância final, da impedância resultante, visto que os piezos possuem uma elevada impedância, uma elevada resistência, e por isso eles modificam muito pouco, praticamente imperceptível, o resultado da impedância final. Um outro ponto importante a ser observado é a questão da qualidade do som. Eu vi várias pessoas, vários comentários e, tirando minhas próprias conclusões, realmente o som do piezo é inferior ao som do tweeter de bobina móvel. Só que tem uma coisa muito importante a ser levada em consideração nisso. O piezo é muito mais barato do que o tweeter de bobina móvel. Então você tem que levar em consideração essa questão do valor e a qualidade, né? Dependendo da aplicação, pode ser que no final valha mais a pena você utilizar o piezo e em outras aplicações mais vantagem utilizar o tweeter de bobina móvel. O tweeter de piezo ele não utiliza capacitor para bloqueio. Na verdade, eu vi muitas pessoas utilizando, fazendo filtros, mas são melhorias para fazer filtro RC, para poder fazer corte em determinadas frequências. Vi algumas pessoas comentando que na frequência tal, o tweeter não responde muito bem. Na verdade, ele responde numa chiadeira danada e algumas pessoas querendo cortar essas frequências mais baixas e colocar o tweeter para funcionar mesmo nas frequências mais altas, que é onde os sons agudos acabam aparecendo realmente, eles estão nas frequências mais altas. Mas originalmente ele não precisa do capacitor porque a essência dele, a construção dele, diferentemente do tweeter de bobina móvel, a essência dele é capacitiva. Então por si só ele já é um capacitor e com isso ele já bloqueia os sons graves e deixando passar somente os sons de frequências mais elevadas. E ele também não precisa se preocupar tanto com a questão referente aos sons graves passarem por ele, que ele bloqueia, conforme eu falei, e mesmo que não bloqueasse, como ele não tem bobina móvel, ele não teria o problema de aquecimento da bobina móvel com os sons mais graves que pudesse levar à queima do componente. Então, nesse caso, ele não precisa do capacitor, por a essência dele ser capacitiva, e também por essa questão ele acaba não sofrendo nenhum dano com os sons mais graves, levando a um possível aquecimento, coisa que não acontece. Um outro ponto bem importante a ser observado é com relação à potência máxima do piezo. Pesquisei muitas coisas, vi muitos fóruns lá de fora, muitas pessoas falando. É uma questão delicada pelo seguinte: quando você compra um piezo numa loja, esse piezo ele não tem nada que indique nele qual o seu modelo, de que empresa foi fabricado. Diferentemente de um componente que, como um capacitor, por exemplo, você tem toda uma especificação de valores. Mas o que eu consegui tirar de resultado disso é que a potência máxima que eles suportam é de cerca de 80 watts RMS. Mas isso, por tudo que eu vi, já é estourando. Eu acredito que o ideal seja não passar dos 50 watts RMS. Dentro dessa potência, me parece que é algo completamente suportável e que o piezo vai trabalhar de forma adequada. O piezo que eu usei nos meus testes foi um de 3,5 centímetros de diâmetro. É claro que assim, quanto maior for o diâmetro dele, maior vai ser a área
a superfície dele, aonde você vai ter a saída do sinal. E dentro disso, conforme vocês puderam ver também em vídeos anteriores, é interessante, eu vi muitas pessoas fazendo coisa do tipo, é interessante você dotar o piezo de um cone, porque esse cone vai fazer com que aumente muito a área de contato do piezo e com isso você consiga melhores resultados sonoros em relação ao uso do piezo. Bom, eu deixo aqui todas essas informações, quaisquer comentários ou outras coisas, ou até uma troca de conhecimento, alguém que fez alguma experiência com algum piezo, resultado como foi, alguém que utilizou rede de resistor e capacitor para poder fazer com que o piezo atue a partir de determinada frequência, tá aí o comentário e a gente vai trocando uma ideia e vai conversando sobre o assunto. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço para vocês e a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau!